Jesus, Tu és poderoso, Senhor. Senhor, Tu já recebeste os nossos louvores, a nossa adoração, Senhor. Tudo que veio do mais íntimo dos nossos corações foi para Ti, Senhor. Agora o nosso coração está sedento, Senhor, neste momento, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Usa o Teu vaso, Senhor. O homem de Deus, Senhor, usa como um canal, Senhor, que venha, meu Pai, como uma espada, Senhor, trazendo refrigério se for necessário. Exorta-nos, faz a Tua vontade nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Está difícil começar, não é? Saúdos com a paz do Senhor, boa noite a todos. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que nos traz a esta casa mais uma vez, hoje com a razão muito especial que é de celebrar o seu nascimento. Celebração tem tudo a ver com festa, com espírito alegre, música, louvor, cânticos. Isto é celebração. Eu quero desde já parabenizar o louvor. Sou suspeito, mas mais uma vez parabenizo pela belíssima apresentação de todos eles, este coral que se revela mais uma vez aí. Essa mocidade linda e maravilhosa. Tudo feito para a adoração daquele que merece todo o nosso amor. E fiquei muito feliz também, eu vi o testemunho do Alexandre, que trouxe-nos uma lembrança que às vezes é esquecida de muitos. Qual seja, todo e qualquer sacrifício que você faça, sacrifício, entre aspas, que você faça para estar na presença de Deus, para estar na casa do Senhor, para estar junto aos seus irmãos e irmãs de mesma fé. Todo e qualquer sacrifício, toda e qualquer ação que você faça, ela não é em vão ou em vã diante de Deus. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje à noite, mas qualquer que tenha sido a condição que você se encontra hoje à noite, Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus Cristo, aquele que nós hoje à noite estamos aqui a celebrar, Ele há de enxugar toda lágrima, Ele há de se intrometer na sua vida e trazer de volta a paz que você precisa, o amor que você precisa, a razão de viver que você precisa, o sono de volta mais uma vez, solucionar questões aparentemente impossíveis para nós, mas os impossíveis para nós são os possíveis para Deus. Bendito seja o Cordeiro. Amém, igreja? Amém. Se você baixar a sua vista agora no boletim de hoje à noite, você vai ter já uma prévia do que nós vamos em poucos minutos, talvez no máximo 30, 35, trazer hoje à noite, porque celebramos o nascimento de Jesus. Celebramos o nascimento de Jesus, e eu optei por dois textos, um versículo e um texto. Vamos lá, o boletim tem assim em Mateus 1:18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Bendito seja Deus. Uma ação absolutamente maravilhosa, milagrosa, espetacular, divinal, que o nosso bom Deus fez para com a humanidade. E aí nós iniciamos o nosso texto dizendo que assim chegamos a mais um Natal aqui na Betfagé, sendo este já o 10º Natal que nós celebramos.
Porque há 10 anos esta igrejinha foi fundada. E há 10 anos, aos que estão conosco desde fevereiro de 2002, sabem que nós celebramos no mês de dezembro, como toda a cristandade, o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Mas nem sempre o fazemos no dia 25, porque 25 é uma data convencionada para a celebração. 25 é uma data que foi, na verdade, criada a partir do século IV. Não há nenhum vestígio, nenhuma notícia de que tenha havido celebração no dia 25 de dezembro, a não ser a partir do IV século. Porque não há, na verdade, na palavra de Deus, nenhum vestígio de data precisa do nascimento de Jesus. 25 é uma mera convenção. Portanto, nós podemos celebrar sim hoje, dia 16. Podemos celebrar sim dia 1º, dia 31. Pastor, só no mês de dezembro? Não, de qualquer mês, porque na verdade ele nasce e renasce em cada coração que está aberto à sua mensagem. A mensagem de libertação, de transformação, de salvação, de modificação de vida, aqueles e para aqueles que o aceitam de todo o coração. Portanto, Natal não está restrito unicamente a dezembro, até porque sabes que ele jamais nasceu em dezembro? Em hipótese nenhuma. Talvez entre o dia 6 e dia 14. Ou uma outra alternativa, uma outra hipótese seria fevereiro, entre o dia 20 e 28. Mas nada disso importa. O que importa é que ele nasceu. O que importa é que ele viveu. O que importa é que ele morreu. Mas mais importante que tudo é que ele ressuscitou, subiu aos céus, mandou o Espírito Santo que está em você, trabalhando em você, e prometeu voltar a segunda vez para resgatar a sua igreja, lavada e remida pelo seu sangue, para que onde ele estiver, estejamos nós também. E é por isso que Natal se celebra a cada dia do ano e não unicamente a 25 de dezembro. Mas nós estamos tão impregnados com, digamos assim, a massificação do Natal, o mercantilismo do Natal, a propaganda natalina, esta coisa meramente de compra e venda que nem nos apercebemos do fato. E aí nós colocamos muito rapidamente 5 itens, há muito mais, mas resumimos em 5, do que não seja o Natal. Se por acaso algum item desses coincidir com você ou comigo em dado momento, não é mera coincidência, é proposital. Então vamos ao item 1, Natal não é amigo secreto na escola, no trabalho, na faculdade, na igreja. Isso faz parte do Natal, mas não é Natal. 2, Natal não é sair às compras desesperadamente para aproveitar as promoções de última hora. Isso faz parte do Natal, mas não é Natal. Item 3, Natal não é entupir-se de comida. Isso, de celebração em celebração. Como se aprovar de tudo um pouco e um pouco de tudo. Os olhos comem mais do que a própria boca. Isso às vezes faz parte do Natal. Ou quase sempre, pastor. Mas não é Natal. Item 4, Natal não é endividar-se até a medula e comprar roupas e presentes caríssimos para afinal mostrar que é abençoado, abençoada.
Aí se endivida até a medula. Pega os cartões de crédito, 1, 2, 3, 4, papoca tudo, estoura tudo e apresenta a Deus, no maior cara de pau. Senhor, tu sabes. Ele sabe sim, que você, para variar, extrapolou mais uma vez. E o Serasa Experian. De modo que isso também faz parte do Natal de muita gente. Mas isso não é Natal. E para finalizar, porque a lista é longa, item 5, Natal não é encher a casa, apartamento com objetos ditos natalinos, mas continuar com o coração vazio, vazio de tudo, e principalmente de Deus, da razão maior do Natal, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Casas, e eu conheço algumas, onde gasta-se milhares de reais na decoração, mas parece uma nave espacial flutuante, aquela coisa linda e maravilhosa, pisca, pisca de tudo que é lado. Mas você entra na casa e você não tem a presença de Deus. São famílias que se encontram apenas de manhã, quando muito no café, e na hora de dormir, cada um com a sua chave, cada um com seu carro quando tem. Isso, infelizmente, faz parte do Natal, mas não é Natal. Pastor, se é assim e assim é, então o que vem a ser de fato o Natal? Baixa os olhinhos, por favor. Natal é, na verdade, um pouco disso. E tem um amigo secreto, sim. Mas amigo certo nas horas incertas, na escola, no trabalho, na faculdade, na igreja. Isso também é Natal, e é Natal, faz parte do Natal. Verificar quanto você pode gastar em presentes que valerão muito mais pelo gesto de amor, de lembrança, de coração, e não pelo valor pecuniário que eles têm. Eu vou mostrar que eu posso, todo-poderoso, eu sou o cara. E aí papoca o cartão. Natal é comer bem em cada celebração, mas sem deixar-se ficar doente. Amém, igreja? Gula também é pecado e leva ao inferno, ao mais profundo abismo. Mas quem é que se importa com isso, né? Diante de um prato você diz, Senhor, olha a massa, e ele olha o pecado da gula, e você olha a massa, de modo que dificilmente se percebe que também é pecado. Natal, na verdade, também faz parte, item 4, atarviar-se, vestir-se com modéstia e simpleza ou simplicidade, porque a roupa não faz você, antes você faz a roupa, ou seja, seja original e não cópia da moda de hoje. Aqui não temos Betfagé Fashion Week, não existe isso. Amém, igreja? Amém. Ninguém vai desfilar modelito de última hora, porque mais do que roupa, o Espírito Santo é quem na verdade veste cada crente. Bendito seja o Eterno. Natal também faz parte, tem 5, encher sua casa de amor, de amizade, de sinceridade, de louvores, de mensagens de Deus. E por isso eu comecei pelo final. Fica sabido entre todos e de todos que nós celebramos o Natal desta maneira assim, inusitada, diferente, não convencional, porque cada um é o que é. Amém, igreja? Amém. Agora vamos para Mateus, permaneça em Mateus, capítulo 2, eu vou ler mais uma vez, minha versão é ligeiramente diferente. O nascimento de Jesus. Fico feliz, mais uma vez, repito, pelo testemunho do Alexandre,
porque o raciocínio dele foi o mesmo que eu tive pela manhã, até comentei com a minha esposa. Os loucos fanáticos do Corinthians viajaram 7.000 quilômetros para assistir o jogo lá em Yokohama. Por que não andar 500 quilômetros para participar desta festa hoje à noite? Deus o abençoe, Alexandre, em nome de Jesus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina revelação, ou divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Agora preste bem atenção, qual é a visão de Natal que a maioria tem? Essa visão quase que romanesca, lúdica, não é? A manjedoura toda organizada, toda bonitinha, toda decorada, toda reluzente, fosforescente, pisca-pisca, tudo bonitinho. Toda a natureza se harmonizando, porque nasceu o Rei Jesus. Não é isto que está no texto. Não é isto que está no texto. Ou seja, a humanidade cristã, principalmente, romantizou, poetizou, quantificou o nascimento de Jesus. Se não, vejamos. Estamos em Jerusalém no tempo do rei Herodes, o grande. Alguém já disse, grande o quê, pastor? Filho de Satanás. Por isso é o grande rei Herodes. E aí, chegam a Jerusalém uns magos, lá do Oriente, cujos nomes nos são omitidos, não sabemos. Eram magos porque eram astrônomos, e não astrólogos, como há em algumas versões. Eram astrônomos, e chegaram a Jerusalém, porque tinha aparecido a eles lá no Oriente uma estrela. E eles, misteriosamente, pela graça do bom Senhor, vieram adorar, na verdade, o recém-nascido rei dos judeus. E eles vão chegando em Jerusalém e começam a perguntar: onde nasceu o rei dos judeus? Onde nasceu o rei dos judeus? Onde está o recém-nascido? Porque vimos a sua estrela lá no Oriente e viemos para adorá-lo. Ou seja, temos aqui turistas, nada mais que isto, turistas chegando em Jerusalém. Sábios, magos, astrônomos, mas turistas.
Agora, eles perguntaram algo inusitado: onde nasceu Jesus? Onde está o recém-nascido? Ou seja, eles já sabiam que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o dono da prata e o ouro, o Criador dos céus e da terra, aquele que fez o homem, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, eles já sabiam que Jesus tinha nascido. Por isso perguntaram: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Esta pergunta inusitada, estranha, chegou aos ouvidos de Herodes como uma bala, porque notícia ruim voa rápido. Para ele, ruim; para nós, uma bênção. Quando chegou aos ouvidos de Herodes, leiam o texto, o verso 3, para desfazermos, desmistificarmos essa auréola de absoluta paz que jazia, que acontecia naquela época. O que o verso 3 diz? Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele Herodes toda a Jerusalém. Perceberam agora? Ou seja, ao contrário do que a maioria pensa, o nascimento de Jesus provocou em Jerusalém um alvoroço sem precedentes. Não só rei Herodes alarmou-se, mas com ele toda a Jerusalém. É o que está no texto. É o que está no texto. Mas aí Herodes, apavoradíssimo, o que fez? Convocou secretamente os principais sacerdotes e escribas e indagou: onde é que vai nascer esse rei? Onde nasceu esse rei? De onde é esse Cristo? Que história é essa, meu filho? O rei sou eu. Convoca sacerdotes, escribas, principais sábios, e aí um deles diz assim: olha, segundo a palavra de Deus, segundo o profeta Miqueias, ele vai nascer, ou nasceu em Belém da Judéia, porque está assim o texto, versículo 6, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, o consolador, que há de apacentar o meu povo. Herodes ficou apavoradíssimo. Sacerdotes, idem. Escribas, idem. Por quê? Porque o nascimento de um rei iria desestabilizar completamente o reinado de Herodes. O nascimento de um rei iria desestabilizar absoluta e totalmente aquela situação, o status quo, a situação vigente de então. O nascimento de um rei iria também, dentre outras coisas, provocar uma rebelião contra, de modo que Herodes não queria ter nenhum rival. E o que faz ele? Manda matar as crianças abaixo de 2 anos. Quem lembra disso? Muito bem. No versículo 7, o que faz o grande filho de Satã, Herodes? Tendo chamado secretamente os magos, olha aqui a hipocrisia, a mentira. Ele vai perguntar a eles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecerá a eles. E aí percebam, senhoras e senhores, que a partir do versículo 8, o que está no versículo 8 aí? Por favor, leia comigo, olha só. E enviando-os a Belém, disse: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Olha a mentira da serpente mais uma vez. Cabra safado! E aí, os magos que haviam chegado como turistas, observem por favor a transformação. Os magos que haviam chegado como turistas, agora são reenviados como embaixadores de Herodes. Olha que coisa fantástica, é ou não é? São agora embaixadores do grande Herodes. 3 turistas
passantes, transeuntes em Jerusalém, com uma pergunta chega ao palácio e daí provoca toda uma revolução em Jerusalém. E eles são agora enviados como embaixadores. O que está no texto é claro, só você ver o texto. Veja o texto. Versículo 9. Depois de o ouvirem o rei, partiram. Os magos partiram, minha gente amiga. E eis que a estrela que viram lá no Oriente, outro milagre, a mesma estrela que os havia aparecido lá no Oriente, esta estrela os precede, vai na frente, e aí, chegando, parou sobre onde estava o menino, ou seja, não há GPS melhor do que a palavra de Deus. Não há GPS mais preciso do que a estrela do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mais um milagre que acontece aos nossos olhos na simples leitura. E aí, quando eles chegam lá, eles veem, alegram-se com grande e intenso júbilo e entram na casa. Observem, por favor, na casa, ou seja, Maria já havia saído da gruta, da manjedoura, e estava agora na casa, ok? Viram o menino com Maria, sua mãe. Qual a atitude deles? Prostraram-se, amém, igreja? Prostraram-se e o adoraram, e abrindo seus tesouros, deram como oferta ouro, incenso e mirra. Segundo os pais da igreja primitiva, ouro tinha a ver com a sua realeza, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém, igreja? Aleluia, bendito seja o Eterno. O incenso tinha a ver com a sua santidade. Por isso que as nossas orações são como, comparativamente, incenso suave, sacrifício de aroma que vão subir às narinas de Deus. Amém? Bendito seja o Eterno. E mirra tem a ver com o embalsamamento de Jesus antes dele ressuscitar para a eternidade. Bendito seja o Cordeiro. O fato é que depois de chegarem lá, depois de terem se prostrado diante do Rei Jesus, depois de terem entregue ouro, incenso e mirra, depois de terem a comprovação da estrela maior, eles simplesmente voltam ao Oriente, voltam à sua terra através de um sonho, divina revelação, porque Deus havia preparado para que Herodes não pusesse as mãos em cima de Jesus. Bendito seja Deus. E assim, meus irmãos, aconteceu o nascimento de Jesus. Não foi com essa auréola de, não é, que nós sempre temos na sociedade, não é? Na tradição. Ele causou uma revolução, alvoroçou uma cidade, provocou migração de sábios, fez uma estrela mudar do Oriente para o Ocidente. Este é o mesmo Deus que faz nascer em você mais fé. Este é o mesmo Deus que faz nascer em você mais piedade. Este é o mesmo Deus que faz nascer em cada um de nós o Filho Jesus Cristo, não unicamente uma vez ao ano, mas a cada dia que você se prostra diante dele e reconhece o seu pecado e levanta a sua mão em sinal e diz: Senhor Jesus, nasce na minha vida mais uma vez. Bendito seja o Eterno. Não foi um nascimento comum, minha gente amiga. Não foi uma vaquinha. Nada disso, isso é poesia, isso é conto, isso é tradição. O nascimento de Jesus causou a maior das revoluções. Prova é que ele dividiu o mundo em AC e DC, antes de Cristo, depois de Cristo. Bendito seja Deus. Não foi um nascimento comum. A começar pela própria biologia, a
começar pela própria biologia. Ele foi concebido pelo Espírito Santo e não por José. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Bendito seja o Eterno. Esse Jesus, que muitas vezes, lamentavelmente, é esquecido aí da maioria das ditas sociedade. E o que é pior, nomeadamente cristã. Nominalmente cristã. Mas que de cristianismo pouco ou nada tem. Porque não consegue nem raciocinar para entender a leitura da palavra de Deus. Mesmo assim se diz cristão. Mesmo assim se diz cristão. Pastor, a sua pregação está assim meio contundente demais. Hoje é Natal. É o espírito natalino. Vocês não viram nada ainda. É o espírito natalino. Porque quisera que nós entendêssemos mesmo o que significa nasceu Jesus. Nasceu Jesus. E porque ele nasceu, nós estamos aqui hoje à noite. E porque ele morreu, nós temos a convicção da ressurreição. Porque a ressurreição é a base, é a pirâmide na sua base do cristianismo. Se alguém eliminar a ressurreição do cristianismo, não há razão para estarmos aqui. Pastor, eu quero um exemplo clássico, um exemplo assim, palpável, material. Vou lhes dar-lhes-ei. Olha só. Tem tentado desde sempre achar os ossos de Jesus. Perceberam já não? Acharam os ossos de José. Vai achar tudo que é osso. No dia que acharem os ossos de Jesus, o cristianismo deixa de existir, meu filho. Mas como eu tenho certeza, e você também, que ele ressuscitou, aleluia, eis porque nós estamos aqui hoje à noite. Ressurreição é a base fundamental do cristianismo. Tudo mais é acessório. Tudo mais é acessório. Elimine a ressurreição e você eliminará de vez o cristianismo. Sim ou não? Óbvio. Óbvio. Mas Jesus nasce em cada coração. O Rei dos Reis nasceu, minha gente. O Rei dos Reis nasceu. O dono da prata e do ouro. Eu acho engraçado, para finalizar, eu acho às vezes um pouco engraçado que a gente ainda canta, devido à tradição, canções, e minha esposa até ri quando eu conto essas coisas em casa. O pobrezinho nasceu em Belém. Não é? Fala a verdade. Está morrendo, desesperado. Uma agonia. Efizema pulmonar. O pobrecinho. Fala a verdade. Isso é lindo em espanhol. El pobrecito nasceu em Belém. Ah, pelo amor de Deus. Chamar Jesus de pobrezinho. Ah, meu irmão. Muda esse disco, meu irmão. Dá licença, meu irmão. Dá licença. O pobrezinho vai ler a palavra de Deus. Ele é o dono da prata e do ouro. Ele é o dono da prata e do ouro. Pobrecito de nada. Ele é o dono da prata e do ouro. Amém, igreja? Então eu trouxe esta mensagem provocadora para, de certa maneira, desmistificar essa manjedoura contista romanesca pintada aí por 2012 anos. Não é? Para começo de conversa, ele não nasceu no ano 1. É outro mistério. Ele nasceu 6 anos antes dele. Olha que maravilha. Pastor, eu não sabia disso. Pô, valer! Ele é Deus. Amém? É outro mistério. É ou não é? É outro. Como é que ele nasceu antes dele? Vá se informar. Vá ler a Bíblia.
Amém, igreja? Fiquemos de pé em nome de Jesus. Jesus nasceu em cada coração. Eu quero orar agora pelas famílias que aqui se representam. Depois ninguém sai, haverá um serviço de buffet para nós nos confraternizarmos. Agora observem o que eu acabei de ler. Observem, observem. Amém, igreja? Vamos orar? Senhor Jesus, abençoa a tua igreja, Betfagé, aqui em Fortaleza. Abençoa os teus filhos e filhas que agora juntamente conosco celebramos o teu nascimento, Senhor Jesus. A cada dia em nosso coração. E não unicamente a um dia restrito em todo o ano, a 25 de dezembro. Senhor, nasce no coração daquele que não te quer ainda. Senhor, mostra-te favorável a ele, Senhor. Opera maravilhas, prodígios, sinais, para que ele perceba, para que ela perceba que só tu és Senhor, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o recém-nascido Rei dos judeus, mas sobretudo Rei meu e Deus meu. Deus meu, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aleluia. Abençoa, Pai. Obrigado por mais um ano de vida, Senhor, pelas bênçãos e provações, pelas lutas e vitórias, porque maiores coisas e melhores coisas tu tens reservado para aqueles que te amam, para aqueles que te buscam, para aqueles que se renascem na sua fé, para aqueles que clamam a ti, que se prostram a ti em espírito e em verdade. Abençoa a tua igreja, Senhor, aqui e agora. Amém e amém. Podem sentar-se um minutinho só, em nome de Jesus, enquanto nós